Olá, educandos do curso Reconstrução do Brasil. Se você está nesse processo formativo, é que você é uma pessoa interessada pelo país e que nesse momento deve estar preocupado buscando saídas coletivas para a crise que a gente está enfrentando. Eu sou Olivia Carolino, do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, e esse curso, Reconstrução do Brasil, está sendo promovido pela Escola Nacional Paulo Freire, o Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, o Projeto Brasil Popular e o Movimento Brasil Popular. Nessa aula introdutória, a gente vai se dedicar ao significado da independência em 1822 e a relação do programa na nossa formação social e econômica. Há 200 anos foi realizada a independência de um país para aprisionar o seu povo. Foram inúmeras batalhas travadas, portadoras de um conteúdo da independência, que, no entanto, elas não assumiram a espessura de uma força social que defendesse as aspirações do povo brasileiro. Continuou a prevalecer no Estado que se formou os interesses que eram dos empreendimentos baseados na mão de obra escrava. Isso fez com que as aspirações populares da independência ficassem limitadas à emancipação política, vazia de um conteúdo social. A construção nacional do Brasil fracassou pela ausência da participação popular, que esvaziou a luta emancipatória do seu sentido nacional. As aspirações por democracia, soberania ficaram pendentes de serem realizadas e foram transmitidas a épocas posteriores e reaparecem como conteúdo da luta dos movimentos populares. No bicentenário da independência, segue pendente a necessidade do povo brasileiro entrar na história como os construtores, protagonistas da nação. A indagação do porquê a nossa formação social e econômica é vazia de um projeto de desenvolvimento comprometido com o desenvolvimento do nosso povo é uma das questões de fundo do projeto popular para o Brasil. E essa é a pergunta que nos acompanha nessa aula. Essa aula está dividida em dois momentos. Numa primeira parte, a gente vai se dedicar aos elementos para compreender o significado da independência do Brasil em 1822 e a atualidade da questão nacional. E no segundo momento, a gente vai se dedicar ao programa como um instrumento, uma ferramenta de politização capaz de construir as condições para o povo brasileiro entrar na história como protagonista da construção nacional. Essa primeira parte da aula, a gente vai se dedicar a nações e a nacionalismos. Será que todo mundo entende a mesma coisa quando a gente se pergunta o que é uma nação? Desde as reflexões no Ocidente, os critérios de raça, língua, geografia, etnia são rejeitados como legítimos para identificar o que é uma nação. Uma nação, como a gente entende hoje, é um conceito bastante recente. O que é uma nação foi o título de uma conferência realizada na Sorbonne em 1822 pelo Ernest Renan, que virou um texto clássico, que ele vai dizer que uma nação é entendida como um legado de recordações, como um desejo de viver em conjunto. O autor vai dizer que a ideia de nação é um plebiscito de todos os dias. Então, é a percepção de que a vida humana organizada em bases nacionais, ela prevê uma sociabilidade específica, ela organiza um sentido de povo e nação que constitui uma grande solidariedade entre esses envolvidos. Uma nação, ela implica num sentimento dos sacrifícios que esse povo fez e que ainda faria juntos numa vida compartilhada, numa vida comunitária. Então, é uma ideia de que o povo opera a conversão do azar em destino e, com isso,
vai criando a ideia, um sentimento de comunidade política. Essa comunidade, ela se imagina como limitada, porque ela não é a humanidade toda, é uma parte da humanidade, e ao mesmo tempo se imagina como soberana, que é um sentimento de liberdade. Essa ideia de uma nação como uma comunidade imaginada é a ideia sustentada pelo Benedict Anderson, no livro Comunidades Imaginadas, e ele traz essa dimensão da imaginação não como um artefato, mas uma dimensão ideológica que compreende um sentido, um destino comum. Então, é a ideia de que é preciso um engajamento coletivo do povo para aderir à construção nacional, e isso gera uma consciência de interdependência mútua que faz com que você tenha a partilha da soberania na direção política dos assuntos nacionais. Vejam que das muitas formas de apropriação da questão nacional, no Lenin a gente já encontra uma diferenciação do nacionalismo de nação opressora e nacionalismo de nação oprimida. No caso das nações oprimidas, as nações oprimidas elas são portadoras de um conteúdo democrático geral. E esse conteúdo ele foi desenvolvido pelo Eric Hobsbawm, no livro Nações e Nacionalismo, com os contornos mais claros na equação entre povo, Estado e nação. Então, a ideia é que a nação ela tem os critérios de legitimidade definidos na política. E essa definição de nação, ela ganha concretamente sustentabilidade histórica com as experiências de libertação nacional dos povos da Ásia, da África e da América Latina. A partir dos processos de libertação nacional, essa brecha teórica para o nacionalismo revolucionário ganha concretude e se torna realidade. Vejam que na independência do Brasil, a nossa ideia nessa aula é sustentar que não nasceu uma nação. Por isso que é importante reivindicar essa dimensão do nacionalismo revolucionário. A nação no Brasil, ela precisa se reconectar com essa perspectiva de destino comum, ainda mais num momento como esse que a gente está vivendo, que a nossa nação está sendo desmontada no governo Bolsonaro. Então, politicamente, a gente traduz essa ideia do nacionalismo revolucionário no nosso compromisso com a soberania popular. A soberania popular vem a ser a autodeterminação do povo brasileiro em escolher e decidir sobre o seu próprio destino, sobre os rumos da vida social em comum. É preciso atuar na reestruturação de um destino nacional soberano capaz de gerar um futuro inédito. A restituição da nação ao povo é um processo violento de descolonização. Os movimentos de independência na América Latina, que aconteceram no século XIX, ali entre 1808 e 1829, eles foram pioneiros na formação do Estado-nação. Ou seja, muito antes da Europa conceber essa ideia de nacionalidade, de Estado-nação, aqui na América Latina se formaram esses Estados nacionais nos processos de independência. Mas a impossibilidade de se imaginar essa perspectiva de comunidades imaginadas se deu exatamente porque a violência obstruiu a possibilidade de se imaginar enquanto uma comunidade. Essa violência está ligada ao conflito social básico entre o colonizador e o colonizado. A gente tem ali no processo de expansão mercantil, as sociedades originais, os povos que foram colonizados, foram lançados à condição de sociedades rejeitadas ou condição de sociedades que foram subjugadas. Ou seja, o conflito gerou um modo social básico nas colônias que tem como protagonista a violência. Isso imprimiu uma característica de como se dá a exploração nessas sociedades coloniais. A exploração de um homem por outro, de uma particularidade da humanidade por outra, que é uma exploração de modo brutal.
Isso vou chamar aqui de uma prática de dureza interna que marca as relações sociais até hoje, né? Ou seja, os desdobramentos dessa contradição faz com que a marca de como a contradição, como a exploração vai se desenvolver no continente seja a violência. A violência é a força motriz de como se dá a exploração do homem pelo homem na sociedade de classes e como se dá a exploração brutal da natureza, a espoliação, a rapinagem. Veja que a violência, ela faz com que, nessa perspectiva, você tenha um tipo de contradição que vai ser identificada pelo Frantz Fanon, nos Condenados da Terra, com a ideia de que essa ideia de que a restituição da nação do povo sempre será um processo violento de descolonização, né? Porque é a violência da colonização, e aqui a gente tem a ideia de que uma espécie de homens por uma outra espécie de homens são substituídos no processo de colonização, e nesse sentido, nas palavras do Fanon, o colonizado descobre o real e o transforma no movimento de sua praxis, no exercício da violência no seu projeto de libertação. Então, a gente está dizendo aqui, qualificando uma violência que é distinta, inclusive, da violência da sociedade de classes no geral, que separa os trabalhadores dos meios de produzir e de realizar trabalho. E aqui a gente qualifica essa violência imprimida sobre os povos colonizados como uma violência que os transforma em aptos ao extermínio. E essa violência que a gente verifica hoje no extermínio dos nossos povos, seja pela fome, pelo vírus ou pelo desemprego, pela miséria, pela própria eliminação, né? Então, são povos aptos a serem eliminados, ao genocídio, a morrer. Isso que a gente verifica nas periferias das grandes cidades urbanas hoje, ela está concretamente ligada a essa análise de longa duração histórica sobre a necessidade do nosso povo lutar para existir. Então, essa é a ideia principal. A luta por existir, ela precede a luta nacional e a própria luta de classes, né? É uma luta pelo direito de existir enquanto povo. E a luta por ser alguém. E só alguém reconhecido como alguém pode aspirar a se organizar numa comunidade em bases nacionais com outros que têm esse reconhecimento também. Por isso, né, que a gente identifica a violência, né, que o povo precisa enfrentar para participar e se colocar na política como um sujeito. Essa dimensão do povo participar, se colocar na política como um sujeito, é a dimensão que a gente vai chamar do nosso compromisso com a democracia popular. Ou seja, a democracia popular, ela carrega essa necessidade do povo ter voz, ser um sujeito ativo. E esse momento de 2022 é um momento político na sociedade brasileira que a gente precisa reafirmar o compromisso com a democracia popular, que crie condição para esse povo silenciado por essa violência ter voz e ser protagonista da construção nacional. Se a gente está acompanhando esse método proposto nessa aula de reivindicar as aspirações de longa duração histórica do povo brasileiro se constituir enquanto tal, nesse momento a gente vai se dedicar às tarefas não realizadas no processo de independência, que foram transmitidas e reaparecem em momentos posteriores da história do Brasil como conteúdo de movimentos nacionalistas. Então a ideia é que, ao esvaziar a luta emancipatória do seu sentido nacional, esse sentido vai reaparecendo na história e, no primeiro momento, ele foi assumido pelas camadas médias urbanas. As camadas médias urbanas, elas são tensionadas e eram disputadas pelo industrialismo burguês. Vejam, a burguesia, ela não tem um projeto de país, ela renunciou ao nacionalismo e é uma burguesia associada ao imperialismo. Então, o projeto nacional repousou sobre as camadas médias urbanas e se manifestou ali nos anos 20, na Semana de Arte Moderna e no movimento tenentista em 1922. Quando os oprimidos e explorados entram nesse processo,
eles já fazem sobre a influência do movimento comunista internacional, e a questão do nacionalismo, ela vem influenciada, ou ela se traduz nos movimentos anti-imperialistas. Vejam que ali nas primeiras décadas do século XX, o fato do nacionalismo burguês ser um falso nacionalismo, isso não impediu o movimento operário ser um movimento real, pungente, que fez fissuras na ordem pós-colonial, naquela passagem da sociedade colonial para uma sociedade nacional. E quando a gente analisa o movimento operário nessa sua constituição, se a gente ficar preso ao esquema burguesia e proletariado, a gente vai ter limites em captar a formação da classe trabalhadora no Brasil, exatamente porque a gente não tem ferramentas para compreender fenômenos como Canudos, como 2 de Julho, como Contestado, Caifazes, Cangaço. Então vejam, a ideia é que um esquema mecânico do marxismo faz com que a gente tenha limites para compreender a formação da classe operária no Brasil e a sua relação com o nacionalismo. Por isso que o que a gente chama de projeto popular para o Brasil, ele é compreendido nos marcos de um pensamento crítico, de um marxismo criativo, que vai fazer com que a gente reivindique essas aspirações de longa duração histórica e a necessidade do povo brasileiro desenvolver o seu real potencial. Então, o conteúdo programático do projeto popular, ele vai traduzir a dinâmica da luta de classes no Brasil. Cada vez que o povo entra na história como protagonista do processo, se coloca a disputa de projetos. Isso aconteceu nos anos 20 e 30, como a gente exemplificou, mas também aconteceu nos anos 60 e nos anos 80, em que a força social organizada nos movimentos operários, nos movimentos camponeses, movimentos de mulheres, elas foram traduzidas em propostas concretas, num conteúdo programático com força social sustentando essas propostas. Vejam que é importante a gente localizar a luta abolicionista como um elemento dinâmico da questão nacional, que vem desde o fim do século XIX e que, ao não ser efetivado, ele também tem essa mesma dimensão de aparecer como uma tarefa pendente, uma abolição ainda por ser realizada. Então, se funde a ideia da questão racial com a questão nacional, assim como se funde a ideia da questão social com a questão nacional. Esses imbricamentos sustentam um compromisso com o desenvolvimento nacional soberano e o nosso compromisso com a ideia de sustentabilidade. Porque esses dois compromissos, ele articulam condições que superem a nossa condição de nação inacabada e nos remete a fazer as mediações entre as necessidades concretas mais imediatas do nosso povo com questões estruturais da nossa formação social e econômica. Então a gente chega aqui no verdadeiro trauma nacional que está na base das nações e na nacionalidade dos países coloniais, e aí vou me referir aqui às nações latino-americanas, especificamente no Brasil. Vejam, o trauma nacional é exatamente cada vez que o povo entra na história como protagonista da construção nacional, tem um embate de projetos de sociedade. Vejam que no século XIX, esse medo das burguesias era o medo com a Revolução de São Domingos no Haiti, que teve que ser sufocada e esquecida na história. No século XX, foi a Revolução Cubana que teve que ser tão combatida como uma revolução socialista de libertação nacional, em que o povo foi o protagonista dessa construção. E no século XXI, a Venezuela é a revolução que a gente tem para chamar de nossa, nessa condição de organização popular, entrada do povo na história com um projeto de poder político. Vejam que se a gente diz que em Cuba ficou demonstrada que a regularidade da revolução
na América Latina. A revolução que amadurece é necessariamente a revolução socialista, né? A gente pode dizer que na Venezuela ficou demonstrado no século XXI que é possível construir um governo democrático popular pela via eleitoral combinado com lutas de massas. Esses são legados que vão sendo captados na história, no leito latino-americano revolucionário e sustentam a nossa estratégia, e é exatamente na estratégia de disputa de poder na sociedade que se compreende o tema do programa, o tema do projeto político de país. Então, a grande afirmação dessa primeira parte da aula é que projeto de país é um tema popular. A burguesia renunciou ao projeto de país e à nossa nacionalidade, e a gente reivindica, então, uma nacionalidade revolucionária. Veja que pensar o futuro de uma forma radical é ir exatamente à raiz dos nossos problemas nacionais e analisar que eles só poderão ser realizados numa perspectiva do povo entrar na história da construção nacional. E quando o povo entra na história como protagonista da construção nacional, entra para mudar profundamente a estrutura da sociedade. O capitalismo não nos brindou a possibilidade de ser uma nação. Aqui o capitalismo que se desenvolveu é um capitalismo dependente, aqui o Estado que se desenvolveu é um Estado de democracia asfixiada. Portanto, a superação desse processo é necessariamente um processo de transição socialista que se articula a uma luta de libertação nacional com uma dimensão anti-imperialista. Por parte da burguesia, da classe dominante, a ideia nossa de nação sempre foi uma ideia de uma nação deformada, né? É isso, é uma ideia de que o nosso povo não tem como se desenvolver, que a ideia de que a gente é um país pobre, um país sem possibilidade de desenvolver, então tem que estar sempre atrelado ao projeto de outros países, né? Olha muito mais para os Estados Unidos do que para a nossa história. Então, a pergunta que a gente faz aqui, quando a gente discute projeto de país, é quem é o povo brasileiro? Como que o povo brasileiro vai se desenvolver? A partir de que bases materiais, a partir de que sentimentos, a partir de que desejos de destino comum? Então, a ideia da base da nossa nacionalidade é exatamente a gente reivindicar a história de luta do nosso povo, é a gente trabalhar com o resgate da autoestima do povo brasileiro e pensar os nossos processos com cabeça própria. E é nesse sentido que a gente olha para os sujeitos das transformações sociais no Brasil, entendendo o papel do feminismo popular, da igualdade étnico-racial e da solidariedade. É olhando para quem é concretamente a classe trabalhadora no Brasil, sujeitos das transformações sociais, e ver que quando esses sujeitos, as mulheres, as juventudes, negros e negras, índios, se colocam em movimento na construção de um destino comum, a gente tem as bases concretas do projeto popular para o Brasil. O objetivo dessa aula introdutória, então, não é ser uma aula de história do Brasil, mas uma aula da gente criar um método comum, da gente olhar para o nosso processo de construção nacional e de formação do povo brasileiro, para entender como que se insere nesse processo a ideia do programa. O programa, ele está relacionado com as aspirações do nosso povo se desenvolver enquanto tal. Então, a ideia é de que o programa ele é parte da estratégia revolucionária e ele traz uma dimensão que a revolução tem que conhecer profundamente o seu povo. Os revolucionários têm que conhecer profundamente o seu povo. A revolução não é algo abstrato. A gente fala de revolução cubana, de revolução russa, né? Então, a revolução brasileira, a gente pensar a revolução no Brasil é a partir de um profundo conhecimento do seu povo, né, sobre os anseios, as crenças do povo brasileiro. É preciso a gente conhecer as esquisitices do nosso povo, entender o que o nosso povo acredita, pelo que ele se move.
Vejam que é uma ideia da gente se apropriar do patrimônio cultural do nosso povo e a gente se entender como brasileiros, para a gente entender profundamente num projeto de país, numa estratégia revolucionária, o que tem que ser desenvolvido, que nação é essa, né, que surge a partir da construção com protagonismo popular. Então, essa é uma característica do programa que eu queria trazer como afirmação nesse momento de considerações finais, nessa segunda parte da aula. O programa, ele é portador de uma dimensão que são as aspirações de longa duração histórica, mas ele tem que responder aos problemas imediatos do nosso povo, aos problemas concretos da fome, da violência, do desemprego, do custo de vida. Então ele é uma mediação, né, das nossas lutas, do fim último das nossas lutas, com as nossas lutas mais concretas. Nesse sentido, né, a gente pode dizer que o programa é como uma carta de navegação para os marinheiros, né? Ele é para a militância essa ideia de uma síntese, de um caminho a ser percorrido, fazendo a mediação dessa luta mais imediata que a gente está lutando agora, né, com uma luta que vai transformar profundamente a sociedade brasileira. Então, o programa ele vai forjando um tipo de militância, ou seja, de acordo com a forma que a gente se relaciona com o programa, a gente tem um tipo de militante. O militante é esse que faz a mediação da nossa luta concreta, a luta que a gente está travando hoje, com a luta socialista. Então, o militante, ele é o militante que vai compreender o programa como uma ferramenta de politização, como um instrumento do diálogo com o povo. A partir dessa relação dialógica é que a gente vai criando condições para o povo ser, de fato, o protagonista da construção nacional. Então, nesse sentido, o curso Reconstrução do Brasil é um curso para fazer com que todo militante assuma essa postura de fazer com que a gente crie condições que o programa seja uma ferramenta de politização, uma ferramenta capaz de criar condições do povo brasileiro entrar na história da construção nacional. Por isso a gente vai ter módulos dedicados ao tema da fome, ao tema do trabalho, do desemprego, ao tema da segurança pública, que é o que está pegando na vida imediata do nosso povo, e a gente vai ter também, no final desse curso, um momento dedicado a aliar o tema das políticas públicas que estão agora imediatamente relacionadas aos programas de governo que estão em disputa nesse ano de 2022 com o tema da participação, da organização popular. No final, a gente vai ter então uma possibilidade de trabalhar com uma ferramenta concreta, que é o documento Superar a Crise para Reconstruir o Brasil, que ali tem uma plataforma programática construída de forma unitária pelos movimentos populares no Brasil e que a gente vai ter como munição para enfrentar esse segundo semestre de 2022 e fazer com que o Brasil seja um sonho possível. Então, o convite que a gente faz para tu assumir teu compromisso com o Brasil é seguir a gente nas redes da Escola Nacional Paulo Freire, do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social e do Projeto Brasil e fazer esse curso se sentindo mais um construtor desse país que ainda está para nascer.